nós... Ok, isso daqui, ontem vocês criaram, hoje eu vou ter que dar aula sentado porque eu esqueci a mesa. Ontem vocês criaram o primeiro repositório de vocês, mexeram no repositório de vocês, só que quando vocês criam um repositório, ele é posse de vocês. Vocês podem deletar, apagar, mudar o que vocês quiserem. E só quem tem acesso é quem vocês permitirem acesso. O que a gente vai criar hoje é um repositório com visão de turma. Então o link que eu vou mandar vai permitir que vocês criem uma atividade. Vou colocar no dontepad.com/cachorro. dontepad.com/cachorro. Ele quer saber se eu sou humano. Sim, sou humano. Pronto, acessem aí o cachorro. Quando vocês acessarem esse link, ele vai pedir para vocês fazerem login na conta do GitHub. E aí, quando vocês fizerem login, vocês vão criar um repositório. E esse repositório que vocês vão criar vai estar dentro de uma visão de turma para mim, que sou professor. Você vai ter direito de escrita e eu vou ter direito de escrita. Então, a gente já vai começar a primeira fase de atividades dentro desse repositório. Eu peço que os visitantes não criem repositório pelo link. Se vocês quiserem fazer as atividades, vocês podem fazer um repositório pessoal e tudo que eu for fazendo aqui vocês conseguem seguir no repositório pessoal. Mas não, eu vou passar, quando eu for lançar notas, meu Deus, quem é Cachorro Louco 23? E aí eu vou ficar caçando, mandando mensagem de alguém que estava vindo como visitante. Cria um repositório pessoal que dá para replicar os mesmos passos, tá bom? Mas só quem faz isso é quem for da turma de verdade. Quando vocês criarem o repositório, ele já vai abrir aqui para mim visão de estudante. Pronto, está aqui vocês, ó. PORC bloco A. Nós vamos ter 3 blocos de atividade para eu ter pontos intermediários de avaliação. É isso mesmo? Vocês já fizeram um commit? Ai não, quando loga já aparece, né? É isso mesmo? Quem é Breno ZV? Pronto, fez agora, né? Eu vou usar o repositório do Breno para fazer os exemplos. Beleza, ok. Então, vamos lá. Eu vou pedir que hoje em sala a gente faça via CodeSpace. Então, eu vou seguindo pelo CodeSpace. Quando você fizer a configuração do seu computador, aí você pode continuar através do seu computador. Qual é a diferença entre um e outro? O CodeSpace ele já vem com Python, já vem com editor de texto, já vem com o Git, já vem com o ferramentaral necessário para a aula. Na sua máquina você vai ter que instalar pelo menos o Git, o VS Code e o Python. Essas 3 coisinhas. E configurar as chaves SSH para que você consiga se comunicar com o GitHub. No CodeSpace você não precisa dessas coisas porque já está embutido no próprio processo. Então, se você tem já tudo configurado, você pode fazer pela sua máquina. Se você não tem, a gente vai fazer pela máquina virtual. Você clica aqui em Code, aí aqui ó, se tiver máquina local, você faz o clone dessa URL. Sem máquina local, você clica aqui em CodeSpace e clica em criar CodeSpace na main. Então vamos lá. Por opção eu teria como definir já para o CodeSpace instruções de autoinstalação. Então, quando vocês abrissem, ele já ia configurar e instalar tudo sozinho.
mas eu preferi deixar os comandos de configuração para que vocês, quando chegarem na máquina, entenderem qual é o processo, tá? Então, a gente tem aqui, eu peguei a máquina mais básica do CodeSpace. Isso que vocês estão vendo quando vocês clicarem é uma máquina virtual. Ele abriu uma máquina onde você tem um limite de tempo de processamento, um limite de memória. Você, no caso padrão, eu acho que ele está usando o Ubuntu LTS último, e aí ele vem com as ferramentas básicas de desenvolvimento. Ele já vem com Python, já vem com C, vem com Java, então o basicão de desenvolvimento já está aqui. Se vocês usarem a conta padrão do GitHub e quiserem usar só o CodeSpace, ele vai te dar por volta de... eu não sei se são 20 ou são 40 horas de uso por semana. Então, se você tiver com ele aberto aqui, ele vai te dar 20 ou 40 horas. Se você fizer o vínculo, e vocês têm a opção de fazer isso, e tem lá nas instruções lá do repositório, eu posso mostrar como é que você vincula a sua conta da universidade com a sua conta do GitHub. Não interessa qual login que você usou, você pode, subir o acesso da sua conta do GitHub vinculando a sua conta da UFC. E aí você vai ter permissão de criar repositórios privados, mais tempo de hora de máquina virtual, esse tipo de coisa, tá? Porém, como é que eu sugiro que vocês usem o CodeSpace? Se você tem notebook, faz a instalação local, porque a qualidade de usabilidade, o nível de feedback é muito melhor. Então você escreve, você roda, tudo é muito instantâneo porque é leve. Mas se você usar o CodeSpace, você depende da internet da universidade para usar uma máquina remota. Então vai ficar mais lento, assim. Então, em que caso o CodeSpace é bom? Você não tem computador, ou você não trouxe seu computador, mas os seus dados que você faz no seu computador estão o tempo todo sendo jogados para o seu repositório. Você pode chegar aqui, abrir o seu repositório pelo CodeSpace, fazer o pull. Quando você termina, você faz o push, manda para o seu repositório. Quando você tiver com o seu computador de novo, você faz o pull e continua de casa. O repositório ele funciona como esse ponto de sincronização. Então você não precisa trabalhar numa máquina só. Entendeu? Exemplo, você vai passar a tarde estudando na máquina da universidade. Você pode usar um token de acesso, baixar ele local e ficar usando ele local. Quando é que as coisas dão errado? Quando aconteceu, por exemplo, semestre passado, que ela abriu o CodeSpace, fazia um exercício e passava o resto da tarde assistindo dorama. E aí a conta de horas do CodeSpace dela estourou 40 horas facinho. Entendeu? Então, assim, é difícil, mas dá para fazer. CodeSpace ligado, isso aqui, ele vai abrir para você uma IDE que nem a do VS Code, porque é o VS Code, só que na sua versão online. Tudo que você tem no VS Code normal, as mesmas ferramentas, os mesmos plugins, as mesmas extensões, é tudo igual. Só não é igual a alguns atalhos, porque você está rodando ele no navegador e às vezes o atalho conflita com o atalho do próprio navegador. Por exemplo, para abrir o terminal e esconder o terminal, eu uso o Ctrl+J. Só que o Ctrl+J no Firefox também abre os Trending Topics, entendeu? Então, vez ou outra vai dar esse conflitozinho, você pode alterar ou então partir para a versão local. Então, eu vou começar aqui a primeira coisa, vocês vão abrir aqui no Preview. Esse Preview, ele é um arquivo de texto que está renderizado, mas você pode pular para o arquivo de texto. Bem ali na pontinha tem mostrar código-fonte. Pode clicar lá. Aí você vai ter o código-fonte do arquivo que está sendo renderizado. E a primeira coisa que vocês vão colocar é nome e matrícula. Lá em cima. Você bota o nome, porque aí eu consigo entrar no repositório e saber quem é Gatinho Lambido 53. Entendeu? Eu só vejo os logins do GitHub. Eu preciso que vocês botem o nome de vocês no repositório para eu saber quem é quem. Bota aqui seu nomezinho, bota aqui sua matrícula. E o que a gente vai fazer agora
são os passos de configuração, passo a passo, para a nossa máquina virtual já estar com tudo que você precisa para fazer as atividades. Preste atenção. Quando é que você vai precisar fazer os passos de instalação? Toda vez que você pegar uma máquina nova. Então, se você deletar o seu CodeSpace, não tem problema nenhum, porque os seus dados não estão no CodeSpace. Os seus dados estão no repositório do GitHub. Quando você cria um CodeSpace, ele cria uma máquina virtual zerada e copia os dados que estão no teu repositório. Então, o CodeSpace não é relevante, tá certo? Ele pode ser temporário. O importante são os seus dados. Quando é que os dados são armazenados? Quando você faz o commit e quando você faz o... Como é que eu mando? Quando você faz o push. Exatamente. Então, você vai botar aqui os seus dados. David Sena. E a minha matrícula, eu não tenho matrícula. Eu tenho CIAP 1872862. Você bota lá os seus dados. Agora a gente vai, passo a passo, instalando as ferramentas que a gente precisa. A primeira é a ferramenta que vai fazer o papel do Moodle, porque a gente não vai usar Moodle. Então, o que é que ela vai te dar acesso? Às ferramentas, aos testes, ao cadastro de atividades, toda essa camada que o Moodle fazia, a gente vai fazer com essa criatura aqui. Para isso, a gente vai instalar ela pela ferramenta de gestão de pacotes do Python. Foco. Cada linguagem, pelo menos a maior parte delas, as linguagens atuais, elas têm o core da linguagem, os pacotes essenciais e um trozilhão de bibliotecas. Para facilitar a gestão de pacotes, vou levantar. Para facilitar essa gestão de bibliotecas, ferramentas, linguagens, principalmente as modernas, vêm com ferramentas de gestão de bibliotecas. Quem trabalha com Node, qual é a ferramenta que você usa para gerenciar e instalar NPM? Se você trabalha com Rust, você usa o Cargo. Se você trabalha com Python, você usa o pip. Então, são ferramentas de gestão de pacotes. Elas permitem que você instale um pacote ou uma biblioteca que alguém desenvolveu e colocou lá no repositório da linguagem. Eu criei o TKO, coloquei no repositório do Python. E aí vocês conseguem instalá-lo através da ferramenta do Python, que no caso é o pip para gerenciar a biblioteca e o pipx para gerenciar executáveis. Então, quando vocês colarem isso no terminal, ele vai instalar essa ferramentazinha para vocês. Vocês copiam, colam no terminal. Colar no terminal é Ctrl Shift V. Só que ainda você aqui no CodeSpace ainda tem que clicar em Paste. Aí ele vai acessar o repositório do Python, baixar a versão mais recente para o Python 12, 3.12. Tá. Então pronto, instalado. Ctrl Shift V e aí clique em colar para colar no CodeSpace. O próximo passo é a instalação das extensões. Eu não preciso do Git porque ele já vem, e eu não preciso do Python porque ele já vem. Só que o VS Code, ele precisa saber quais extensões ele vai carregar. Eu poderia fazer a instalação manualmente, clicando ali em extensões e procurando nome por nome da extensão. Por exemplo, eu quero instalar a extensão do Python, eu quero instalar a extensão de erros e tal. Só que, para ficar mais fácil, você pode instalar via comando. Você clica aqui e cola, e aí ele vai instalando as extensões que você precisa. Vai colando de uma por uma. Ai, miséria.
A última nem precisa. Na última versão do VS Code ele já entregou a funcionalidade, já integrou. Então essa última está obsoleta já. Antigamente precisava, agora não precisa mais. Se tiver instalado não vai mudar nada, mas as duas primeiras que são relevantes, tá? Próximo passo, presta atenção que senão vocês vão perder. Nós vamos dizer nas configurações que eu quero que o analisador do Python seja o mais criterioso possível. Então eu vou fazer isso abrindo as configurações de projeto do VS Code. Você roda esse código aqui no terminal. E aí você está dizendo, ei, abra esse arquivo. Ele abriu um arquivozinho. E você vai copiar tudo, incluindo as chaves, para dentro do arquivo. Tudo, incluindo as chaves, para dentro do arquivo que ele criar. Copia esse comando aqui, abrir esse arquivo, settings.json. Aí quando o arquivo abrir, você copia tudo, incluindo as chaves, para dentro do arquivo. Tá vendo essa bolinha preta bem aqui? O que é que essa bolinha significa? Que não está salvo. Como ele é um arquivo novo que foi criado agora, você precisa salvar manual com Ctrl S. Então, ó, os monitores estão aqui. Se você se embananar, já pede ajuda para não atrasar a prática, tá? Foi? Tá. Foi. Vamos lá. A partir desse ponto, na verdade, tudo isso daqui também funcionaria se você tivesse no seu computador, tá? Se você quisesse ter feito isso daqui via configurações, você poderia ter aberto as configurações do VS Code, tá vendo? Ó? Isso daqui são as configurações do VS Code. Bem aqui você pode abrir o arquivo de configurações em texto. Arquivo de configurações em texto. Você também poderia colar a mesma coisa aqui. Funcionaria da mesma forma. Então, a partir daqui, eu vou mudar para a minha máquina local, porque o Code Space ele come muito espaço da tela e fica zoando quando eu dou ESC. Então eu vou para minha máquina local, mas o fluxo é exatamente o mesmo. Próximo passo é criar o nosso repositório de tarefas. E aí você vai copiar essa linha todinha até o final do jeito que ela é e colar no terminal. Bora lá. Copiar todinha do jeito que ela é
e colar no terminal. Ok, então vamos lá, vamos dar sequência. Agora você para um pouquinho, depois você pode continuar resolvendo seus bugs aí, e eu vou mostrar o básico da interface para vocês se localizarem. Então, quando vocês deram esse comandozinho aqui, ele criou uma pasta para vocês. Nessa pasta vão estar as atividades que você vai fazer durante o semestre. Só que você vai interagir com as atividades pela própria ferramenta. Você vai mandar ele abrir a pasta que tem o repositório. Então, só acompanha e aí depois vocês vão poder mexer, fuxicar no de vocês, tá? Vocês já ouviram falar de um GUI, Graphical User Interface. Um GUI, G-U-I, é uma interface gráfica de usuário. É uma coisa que tem botões, slides, janelinhas, locais para você focar, para interagir com o mouse muitas vezes. O que vocês estão vendo é um TUI, T-U-I, Terminal User Interface. Tem um zilhão de programas de terminal que não são apenas comandos, mas são interfaces interativas que as pessoas fazem para trabalhar com o terminal. Por quê? Porque tem gente que gosta do terminal. Ou então, por exemplo, eu uso um monte de coisa via terminal, Git pelo terminal. Então, sim, tem interfaces interativas feitas para o terminal. Essa é uma delas. Então, como é que funciona principalmente as interfaces de terminal? Ao invés de você clicar em coisas, você tem teclas que disparam eventos. Por exemplo, se você ler lá embaixo, você vai ter que os filtros estão nos botões de 1 a 4, a configuração está no C, expandir é o Enter, a busca é a barra, editar um arquivo é o E e pontuar uma tarefa é o P. Então eu vou aqui mostrar o fluxo mais básico possível. Em alguns notebooks, por algum motivo, razão desconhecido, os direcionais não funcionam. Eu não sei se o seu notebook vai dar esse abacaxi, mas se der, você dá um Shift C, que ele entra na opção de você calibrar as teclas. Então você diz, você tecla para o left, para o right, para o up, para o down, e ele vai decorar os códigos que são das suas teclas. Aí você aperta Enter e aí vai funcionar. É um punhado de notebooks só que acontece isso, mas se acontecer no seu, você só manda calibrar com Shift C. Teclas funcionando, isso aqui é a nossa árvore de atividades. Aqui tem atividades mais ou menos nos próximos um mês e meio para a gente fazer. Algumas são atividades, outras são opcionais, outra é material de referência. A atividade que a gente vai fazer hoje é a atividade da toalha. Quando dá o foco, ele não fica fácil de ver. Então a atividade que a gente vai fazer hoje é a toalha. Se vocês abrirem pelo gerenciador de arquivos, vou abrir também aqui pelo CodeSpace. TKO, Open, não, fazer assim, fechar esse negócio e abrir o VS Code aqui, que eu faço pelo VS Code.
terminal, fechei esse breguesso aqui, abri a mesma coisa aqui, OpenPO. Pronto. Se vocês olharem aqui na pasta, isso é a pasta que está no repositório de vocês, não tem nada dentro da pasta. As atividades, elas não são baixadas todas de uma vez para o teu repositório. Tem 50, 60 atividades, descrição, teste. A gente vai baixando à medida que for fazendo, tá bom? Então, quando você clicar aqui no Enter, na atividade da toalha, vá lá na toalha e dê um Enter. Primeiro Enter vai dizer, eu baixei a descrição da toalha, baixei os casos de teste da toalha e baixei o rascunho da toalha. Quando você der o Enter de novo, ele vai entrar no modo de execução da atividade da toalha. Quando você der o Enter de novo, ele vai rodar o código que você colocou na atividade da toalha. Por que é que não aparece nada? Porque você não fez nada. Se você viesse aqui pelo navegador de arquivos, você encontraria a atividade da toalha e aqui o rascunho dela. Para que você não tenha que ficar caçando as coisas, quando você apertar o E na ferramenta, ele já vai te abrir no VS Code as atividades, os arquivos associados a essa atividade. No caso, ele baixou a descrição e baixou o arquivo de rascunho. Então, eu vou colocar aqui print. Olá, meu povo querido do meu coraçãozinho. Então, se eu voltar aqui para a ferramenta e apertar o Enter de novo, ele vai rodar o código que está associado a essa atividade. Estamos juntos, acompanhando? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sei, tudo bem. São muitas camadas de interação. Vamos lá. Bora aqui. O que esse negócio não é? Volta. O que é que essa ferramenta não é? Ela não é online, ela não vai fazer login em canto nenhum, é só um executável que está no teu computador ou, no caso, está na máquina virtual do CodeSpace. O que é que essa ferramenta faz? Quando você interage com ela, ela vai acessar links que já estão cadastrados e puxar para o teu computador arquivos que já estão cadastrados. Então, quando eu venho aqui e clico aqui numa atividade qualquer, especiais, ela acessa o GitHub, vê os arquivos que estão lá no GitHub, traz esses arquivos para o teu computador. Você não está fazendo login em canto nenhum, não é como o Moodle, que para acessar as atividades, você precisava logar com a sua conta. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue baixar a ferramenta e baixar as atividades, elas são públicas. Entenderam? Então, as atividades são um punhado de arquivos que estão no teu computador e só. Para interagir com essas atividades, você usa a própria ferramenta. O que é que a ferramenta faz para você? Abstrai as seguintes ações. Baixar uma atividade. Você não precisa saber cadê a atividade. Você fez o cadastro de onde ela está quando vocês deram aquele comando de... Tá vendo isso daqui? Quando vocês deram esse comando, vocês já disseram para ela onde é que estão as atividades. Estão no repositório de POO, que está cadastrado lá no GitHub. Eu vou fazer em Python e eu quero apenas acessar os primeiros 2 blocos. Quando você deu esse comando, você já ensinou para o repositório onde é que ele vai caçar as coisas. Tudo que você faz aqui é uma visão puramente local. Você, a sua máquina, o executável e um punhado de arquivos. Como é que eu, professor, vou enxergar o que vocês fizeram? Quando é que eu vou enxergar? Quando vocês fizerem o commit e o push, eu vou enxergar esses arquivos e enxergando esses arquivos eu tenho as ferramentas para analisar o log, analisar o histórico, ver o que foi que vocês enviaram, o que foi que vocês não enviaram. Então, com os arquivos que vocês me mandam, eu tenho o acesso de visão que eu teria pelo Moodle. Posso ver quando foi que vocês fizeram, o que foi que vocês fizeram, o que foi que vocês marcaram, mas para isso eu preciso da camada que o GitHub me dá. Sem essa camada, é só você e o seu computador. Entenderam agora?
como é que o negócio funciona? Beleza. Então, o que é que a ferramenta faz? Ela te dá essa opção de ver as atividades, ela te permite entrar numa atividade clicando no Enter. Não dá para ver aí pelo login de vocês, mas tem um monte de coisinhas que ela mostra. Por exemplo, essa setinha verdinha para baixo mostra que você já baixou a atividade da toalha, mas você ainda não deu nenhum feedback sobre ela porque você ainda não fez a atividade da toalha. Então, a gente vai começar a fazer a toalha juntos agora, nosso primeiro códigozinho, e daqui a pouco a gente volta para a ferramenta para analisar como é que funciona filtro, feedback e tudo mais. Então, você entre na atividade da toalha, aperta o E para abrir os arquivos relacionados à atividade e a gente vai começar a ler e programar a atividade. Quando você clicar no E, ele vai abrir dois arquivos. O arquivo de rascunho, que é onde você vai escrever os seus códigos, e o arquivo de descrição, que é quem diz o que é que deve ser feito. No arquivo de descrição, vocês têm um botãozinho bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse botãozinho renderiza o arquivo de descrição. Open Preview. E ele já dá os atalhos, ó. Ctrl+KV ou Ctrl+Shift+V. Ou então você clica no botão. O que é que ele vai te mostrar? O arquivo Markdown renderizado. Bonitinho. Olha que legal. Abra aí o Preview. Então, vamos nós aqui. O terminal, ele não precisa ser morto, né? Você não precisa matar o terminal. Você tanto pode só clicar aqui para esconder ele, ou você pode usar o atalho Ctrl+J. O Ctrl+J esconde e revela o terminal. Ctrl+J, Ctrl+J. Então você muda o foco. Vou para o terminal, rodo o código, volto para o texto. Vou para o terminal, rodo o código, volto para o texto. Então você precisa matar o terminal, tá? Conseguiram abrir o modo renderizado da atividade? Pronto. Ó, vamos lá. Quando você estiver na tarefa, no terminal, você pode apertar o E, que ele vai abrir para vocês os arquivos da tarefa. Então, se aqui no terminal você vai lá e clica no E, aí ele vai abrir os arquivinhos, que seriam o texto e o código. Ele diz, ó, nesse path, toalha, eu abri os arquivos readme e draft. Você pode ir para o readme, tá vendo aqui? E clicar nesse botãozinho aqui para abrir o preview. Ou então dar um Ctrl+Shift+V. E ele vai mostrar o arquivo renderizado. Qual? Vale, que interessante. Então a gente vai por aqui mesmo. Tu tá na tua máquina ou no CodeSpace? Vale. Ok, pô, não sei não. Mas assim, talvez
Da próxima vez que vocês abrirem o CodeSpace, funcione. Não sei se é do navegador, mas não é um erro comum. Não sei se é extensão. Faz o seguinte. Vai nas extensões. Em extensões escreve Markdown. E aí tenta instalar essa ferramenta aqui para preview. Pode ser a do polvo. Clica aqui em extensões, escreve Markdown e manda instalar a ferramenta do polvo colorido. Aí tenta de novo para ver se dá certo. Foi? Pronto. Show! Então vamos nós. Foco, senão a gente não consegue fazer a aula andar. Então, para quem bugou lá, você vai nas extensões e coloca Markdown e instala o polvo colorido que funcionou aqui, deve funcionar no de vocês. Então, hoje a gente já vai começar o nosso conteúdo de orientação a objetos já na linguagem. Então, vamos aqui, ó. Boa parte das atividades vai ter essa mesma cara. Não são todas iguais, mas a gente tenta seguir um padrão. Na descrição, a gente vai dizer as regras de negócio, a abstração, ou seja, quais coisas da realidade você vai ter que implementar e qual o problema que você tem que resolver. Então vamos lá. Número 1. Alguém sabe de onde vem essa referência? Mochileiro das Galáxias. Uma pessoa instruída na turma. Muito obrigado. É muito legal, mochileiro. Foco. Crie uma classe toalha, towel, com os atributos cor, color, tamanho, size e umidade, wetness. Crie um construtor que inicialize todos os atributos com o valor recebido e umidade com parâmetro 0. Crie um método enxugar, dry, que recebe um valor inteiro, amount, e aumenta o atributo umidade da toalha. Crie um método torcer, wring out, que zera o atributo umidade da toalha. Crie um método para pegar o máximo de umidade que a toalha pode ter. O máximo de umidade é de acordo com o tamanho da toalha. Crie um método que retorna se a toalha está seca, que retorna true se a umidade for 0 e falso caso contrário. Faça um código de teste para validar o comportamento da classe toalha. Observações para a gente entender o que é que está sendo colocado aqui. Número 1. Vocês vão perceber que a gente está misturando português e inglês. Porque qual é a ideia? Normalmente a gente escreve código em inglês. Esse é o padrão. Mas como nós estamos aprendendo, a gente vai colocar os conceitos em português e a gente já vai traduzir como é que esses conceitos vão se transformar em métodos e variáveis em inglês para que a gente possa utilizar, tá? Número 2, mesmo que você veja que tem um monte de pedidos, um monte de perguntas, um monte de solicitações, a gente vai implementar essas coisinhas aos poucos. E para nos guiar, nós temos tabelinhas coloridas, que são chamadas de diagramas de classe. O que isso daqui define? Define os elementos,
define as variáveis, os comportamentos e a relação entre as entidades. O que essa daqui está dizendo para a gente em especial? A gente tem um Czinho que é de classe. Daqui a pouco a gente chega na ideia de classe. A gente tem uma classe que é a classe toalha. A nossa classe toalha tem cor, tamanho e umidade, que são strings e números. A nossa classe toalha tem comportamentos associados, que seriam o comportamento de construir uma toalha, da nossa toalha secar alguma coisa, de torcer a toalha para ela voltar a ficar seca, de descobrir o quanto que essa toalha aguenta de água, porque a gente viu na lógica de negócios que toalhas pequenas aguentam menos água antes de ficarem encharcadas do que toalhas grandes. Nós temos um método para saber se a toalha está molhada ou não, e nós temos métodos para transformar a nossa toalha em texto. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para um videozinho do YouTube. Quem fez esse vídeo? Foi tu, Eric? Quem foi que fez o vídeo da toalha? O Eric? O vídeo da toalha, esse daqui é teu ou não? É de alguém, tá? Que tem aqui a implementaçãozinha da classe toalha. Já tem a implementação pronta em Python, para se vocês baldearem, não tiverem seguido a aula, quiserem estudar, mas a gente vai começar a construir do zero, entendendo os conceitos e as ideias que estão por trás. Entendida a toalha, vamos voltar lá para o nosso arquivo de código. O nosso arquivozinho draft.py. Então, vamos nós. Vocês podem ir fazendo comigo, tá? Primeira coisa que vocês viram é que existem coisas que são inteiras, existem coisas que são float. Deixa eu tirar o Copilot aqui. Cala a boca, Copilot. Existem coisas que são float, existem coisas que são, não é bloat, float, coisas que são string, coisas que são booleano. Pronto, esses daqui são os básicos, tá? O que é uma toalha? Uma toalha é um inteiro, um float, um string ou um booleano? A toalha não é nada disso, a toalha é uma toalha, certo? E aí a gente entra no campo da abstração. O que foi que vocês aprenderam que é a abstração lá em FUP? Como foi que o professor explicou para vocês qual é o conceito de abstração? Lembram não? Primeira aula. Hã? Como é que eu gosto de definir a abstração? Bora lá. No mundo real, na realidade, uma toalha tem milhões de aspectos. Uma toalha é um ser real e por isso é um ser extremamente complexo. Eu poderia tentar descrever o quão nova ou o quão velha ela é, a marca, a cor, o tipo de fiapo, o material de construção, se é um paninho de prato, se é pano de cachorro. Tem 1 zilhão de aspectos de uma toalha na realidade. Vamos lá. Qual é a pergunta importante? Quais desses aspectos estão relacionados ao teu problema? Um código, uma abstração está relacionada a um problema. Se eu perguntasse qual abstração eu preciso de um carro para um programa de controle de estacionamento? Só a placa. O cara insere a placa e essa é a abstração que eu preciso do carro. Quando você entra para estacionar, o cara não vai dizer, ok, é uma espinha no 2015 suja, entendeu? Não interessa. Para um controle de estacionamento, o carro se resume à abstração de placa. Ok?
Para o sistema de, sei lá, para o Detran já são placa, ano, cor, quantidade de passageiros. Para um controle de inventário, para uma loja de vendas, são níveis de abstração diferentes. Por quê? Porque o problema é diferente. Ok? Então a abstração é olhar para a realidade e pergunta, para o meu problema, quais dados da realidade fazem sentido? Para a minha toalha, eu não preciso saber se ela está limpa ou se está suja, não preciso saber qual é a marca. Então a abstração é apenas os dados que eu preciso para o meu problema. E o meu problema só precisa de 3 dados. A cor da toalha, o tamanho da toalha e a quantidade de umidade que a toalha tem. Isso é a abstração. Uma toalha, num outro problema, vai ter outra abstração, outros níveis de dados. Sucesso? Ok. Então, uma toalha é o que a gente chama de tipo do usuário. E eu monto ela através de agrupamentos de tipo simples. A gente pode fazer assim, ó. O meu tipo toalha é o quê? A gente está numa linguagem dinâmica, tá certo? A gente está numa linguagem de script. Qual é a característica das linguagens de script? Os objetos, eles entendam, os objetos eles nascem como um objeto padrão e você sai pendurando coisas nele. Na linguagem de script, um Python ou um JavaScript, o objeto nasce como nasce como um bloco de dados e você sai montando ele durante o tempo de vida dele. Não é como C, não é como Java, não é como Go, que os objetos são duros. Numa linguagem estática, do jeito que ele foi criado, ele vai morrer. Com os métodos e atributos que ele foi criado, ele vai morrer. Mas no Python ou no JavaScript, a linguagem te dá permissão ou possibilidade, mesmo que a gente não vá usar, de chegou um objeto aqui, eu vou socar nele um método que ele não tinha e a partir de agora ele tem esse método. Entenderam? Então, a montagem no Python, ela segue essa ideia. Eu vou criar um método que inicializa esse carinha. E os métodos especiais, eles têm esse nome de underline, 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 underline. E a manipulação desse cara em Python, ele é como se fosse um parâmetro. O primeiro parâmetro que eu mando para o método é o objeto que eu estou manipulando. Nas outras linguagens, isso é implícito. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que seria aqui no Java. Mas esse cara, ele é equivalente ao this. Ele é o cara que eu vou manipular. Ele é o objeto que eu acabei de receber no meu colo para manipular. Então pronto. Isso daqui é o método de construção. Eu estou dando para ele um objeto seco, vazio, e ele vai montar esse cara para mim. E eu poderia dizer, ei, esse cara que eu recebi agora, ele vai ter um atributo, uma variável, uma propriedade cor. Essa cor vai ser um string e essa string vai começar vazia. Então, isso daqui, que até então vocês chamavam de variável, né, assim, quando a gente pensa em orientação a objeto, a gente dá para ele o nome de atributo. O que é um atributo? São as variáveis associadas a um objeto. Traduzindo em outra linguagem, atributos são as variáveis que definem o estado de um objeto. Como ele está? Ele está vermelho, ele está verde. E por que é que eu pergunto como ele está? Porque ele poderia mudar. Você deixa a sua toalha dentro da água sanitária, ela fica branca. Então ela estava vermelha antes de você jogar no balde da água sanitária e saiu branca depois do balde da água sanitária. Então, várias ou muitas vezes os atributos são os elementos que eu manipulo e alteram o estado do meu objeto. Qual é o próximo? Ele tem uma cor, ele tem um tamanho que também está como string e ele tem uma umidade, wetness, que está como inteiro. Tudo bem? Então, vamos entender agora a diferença de classe para
objeto. Vou criar uma toalha aqui. A minha toalha, ela é uma toalha e a minha toalha é azul. A minha toalha é tamanho G. Não é nem toalha de rosto, nem toalha de mão, pequenininha. E a minha toalha está seca. Então, vai em paz, depois dá uma olhada no resto, tá? Tudo bem? Então, a minha toalha que eu acabei de criar, eu mudei a cor dela para azul e mudei o tamanho dela para G. Porque ela começou sem cor e sem tamanho. A toalha da minha esposa é uma outra toalha. E a toalha dela é vermelha. Obrigado. E a toalha dela também é... Minha toalha, eu sou preguiçoso, eu tô me enxugando com a toalha de mão. Minha toalha é P. Ok? Então, vamos aqui. Quantos objetos eu criei? 2. Em que linha eu criei esses objetos? Em que linhas? Na 9 e na 13. Ok? Só que eu não achei minha toalha e eu, de gaiato, peguei a toalha da minha esposa. Ela vai tomar banho toda molhada, a toalha. Quantas toalhas existem aqui? 2 toalhas ou 3 toalhas? 2 toalhas, porque eu criei quantas toalhas? 2. Eu criei a toalha na 9 e eu criei a toalha na 13. Quando eu faço uma atribuição, eu não estou criando uma nova toalha. Eu estou criando uma nova variável que olha para uma toalha que já existia. Tá claro isso? Beleza? Em orientação a objeto, esses carinhas que a gente cria aqui, eles são chamados de objetos. E o lado da esquerda são chamados de referências. Então, a gente diz que essa variável referencia o objeto, ou que isso daqui é uma referência para o objeto. Ou seja, isso daqui é criado pelo init, na hora que eu peço para ele criar. O construtor cria um objeto, monta ele e joga esse objeto em algum lugar da memória. Está lá na posição 500 da memória. O lado da esquerda não são os objetos. O lado da esquerda são entradas, uma coisa que a gente chama de tabela de variáveis. Então ele olha, ok, minha é uma variável do tipo toalha, ou seja, ela é capaz de olhar para uma toalha e atualmente ela está olhando para a toalha que está na posição 500 de memória. A toalha é um objeto que está na posição 500 de memória e minha é uma entrada na tabela de variáveis que olha para a posição 500 de memória, onde está a toalha. Ok? 2 coisas diferentes. Então, a gente sempre lembra que a gente tem um lugar que olha para um valor. Eu coloco um valor em um lugar. Por isso que eu tenho 2 toalhas e 3 referências. Tamo junto? Tamo junto, né? Beleza. Esse cara que monta a toalha para mim, porque até então, para a toalha ter cor, tamanho e umidade, alguém teve que grudar essas coisas no objeto. Quem monta esse objeto é o init, que em orientação em objeto a gente chama de construtor. Esse cara constrói a toalha. Só que a gente não o invoca explicitamente. Ele é invocado sem que a gente queira quando você tenta criar uma toalha. Você tentou criar uma toalha bem aqui, o init foi chamado. Por isso que a gente diz que ele é um método, mas é um método especial, porque você não consegue controlar, ou você não consegue chamar ele mais de uma vez.
Ele é chamado automaticamente quando você tenta criar uma toalha. E depois que a toalha é criada, você não consegue rechamar ele. Tudo bem? Então vamos lá. O construtor, ele é um método normal. E como ele é um método, ele pode receber parâmetros. Eu posso logo de cara, quando eu for criar uma toalha, dizer, olha, quando eu for criar uma toalha, eu já vou dizer a cor e já vou dizer qual é o tamanho da toalha. Então, quando eu disser, tu cria essa toalha baseada na cor que eu mandar e no tamanho que eu mandar. O lado da esquerda é o atributo, color, e o lado da direita é o parâmetro, color. Para a gente separar as duas coisas. Eu tenho color aqui e tenho color aqui. Mas essa é a variável de estado, é o atributo. E esse daqui é o parâmetro que eu recebi pelo construtor. Na hora que eu fiz isso, ele está reclamando aqui. O que é que ele está reclamando? Está faltando parâmetros, cor e tamanho. Por que está aparecendo esse vermelhinho aqui do lado direito? Lembra da extensãozinha que a gente instalou? Uma das extensõezinhas é o Error Lens, as lentes de erro. Se você não gostar desse breguesso, você pode chegar lá nas extensões e desabilitar. E aí você só vai ver o erro se você colocar o mousezinho aqui em cima. Ó. Está faltando argumento para as coisas. Então aquela extensão que a gente instalou que fica cuspindo o erro na tua cara para você lembrar de corrigir. Ou seja, ele quer a cor e o tamanho. Eu vou dizer que é azul e o tamanho é P. E eu vou dizer que é red e o tamanho é G. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Atenção a um detalhe que para alguns alunos passa despercebido. E isso daqui vai variar de linguagem para linguagem. E existem padrões para você escrever nome de variável e nome de classe. O padrão que o Python, o Java, que boa parte usa, não todas, é letra maiúscula quando você vai criar o nome da classe. Isso daqui é a classe. E letra minúscula quando você vai criar as referências. Referências. Tudo bem? Então, tudo bem você escrever isso daqui, ó. A minha toalha, do tipo toalha, é uma toalha. Azul de tamanho P. Então, esse T é maiúsculo porque é o tipo. Esse T é maiúsculo porque é o tipo. Mas esse T é minúsculo porque é a variável. Todo mundo juntinho, todo mundo feliz? Bora lá. Vamos mandar printar aqui a cor da toalha. Print toalha.color. Aí você pode subir o terminal de novo e dar só o Enter, que ele vai rodar o código que está vinculado a essa tarefa. Blue. Nossa, é azul. Azul. Tudo bem? Tudo bem. E vocês que estão pastorando aí atrás, o pessoal está fazendo? Estão jogando o jogo de vestir roupinha? Não, né? Ok. Eu nunca esqueci disso, já fazem 6 anos que isso aconteceu, eu nunca esqueci desse dia. Então, alterem, mandem imprimir alguma coisa e deu certo aí? Ok? Vamos agora entender um pouquinho mais de como funciona o TKO. Essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela padrão de execução com testes. Então, se vocês tentarem interagir com o usuário nessa tela, vocês não vão conseguir. Façam o seguinte, vamos criar um código perguntando qual a cor da sua toalha, aí você lê a cor, cria a toalha e imprime a cor da toalha. Então, bora lá. Print
qual a cor da sua toalha? Aí você vai ler color, recebe input, depois você vai criar uma toalha com essa cor e você vai imprimir F. Sua toalha é cor. Beleza? Foi? Se vocês tentarem rodar, vocês vão ver que você não faz a leitura, porque aquele é o modo padrão de teste, ele é não interativo. Para vocês rodarem o interativo, ao invés de clicar no Enter, vocês vão ter que usar esse comandozinho aqui, ó. Avaliar é o Enter, é o não interativo. Para rodar com interação, vocês têm que usar o R. Qual a cor da sua toalha? Minha toalha é velha. A sua toalha é velha. Tá até... velha. Tentem chegar aqui e rodar o códigozinho de vocês. Ah, sim, para vocês verem o código. Ó, lembra do Fzinho, tá? Eu estou usando aqui um string de formatação. Essas chaves só funcionam se tiver esse F. Se não tiver o F, ele vai dizer a sua, ele não substitui, ó, sem o F. Foi ou não foi? Ou tá indo? Foi. Vamos lá. Só deixando algumas coisas óbvias. A gente está numa linguagem de script. O código começa a executar a partir de que linha? O fluxo do código começa a executar a partir de que linha? Da linha 10. Isso daqui é a definição de um comportamento. Esse comportamento só vai ser iniciado na linha 12. É como se fosse uma função, tá bom? Então, linha 8 não tem nada, linha 9 não tem nada, aí eu começo a linha 10. Ele imprime qual a cor da sua toalha. Aí ele lê a cor que você digitou na linha 11. Na linha 12 é que ele pega esses dados e joga para criar a toalha no construtor. Então ele só pula para o construtor depois da linha 12. Depois da linha 12 ele pula para a linha 4, constrói o objeto, retorna para a linha 12 e continua a execução do código. Eu tenho um jogo de saltos aqui. Tá. Quando você escreve isso daqui, a gente tem duas partes. A primeira é a invocação do construtor. No Java, no JavaScript, no TypeScript,
a gente tem um comando explícito para criar algo. Se vocês forem estudar Java, com certeza vocês vão ter um new. Toda vez que você cria alguma coisa, você precisa do new. No Python, ele é muito compacto. Como é que o Python pensa? Criou o nome do tipo do lado direito, então é porque você está tentando criar esse cara. Para criar esse cara, você roda o comando do init. E o que é que o init te diz? Para criar eu preciso da cor e preciso do tamanho. Na hora que você disse isso no init, você só consegue criar com cor e tamanho. Então você passa a cor, passa o tamanho. Esses dados são jogados para cá. Aí ele pega o objeto vazio, cria um atributo cor, e nesse atributo cor ele coloca a cor que você mandou, que no caso foi o que a pessoa digitou. E no atributo tamanho ele coloca o tamanho que a pessoa, o P. Isso cria o objeto. Mas esse objeto você só consegue manipular ele se você salvar em algum lugar. E você salvou ele na referência tal, que é uma toalha. Então, isso cria a referência na tabela de variáveis. Isso aqui cria o objeto na memória e essa atribuição salva o endereço desse objeto dentro da tabela de variáveis associado a essa entrada. É isso que o 12 faz. Era essa a pergunta? Isso daqui é o nome da variável. Poderia ser qualquer um. A minha toalha é o nome da variável. Só que é meio que um padrão. Quando você vai criar uma coisa temporária, você normalmente usa o nome do tipo, só que minúsculo. Isso aí acontece o tempo todo. Isso daqui é o nome. Então, vamos lá. Quando vocês estiverem aqui no modo de execução interativo, se você quiser rodar de novo, é só apertar Enter. Por exemplo, qual a cor da sua toalha e o tamanho. Li a cor, li o tamanho. Então, eu criei aqui a cor e o tamanho. Para rodar de novo, sua toalha é e tal é o ponto size. Para rodar de novo, depois que você alterar o código, basta apertar o Enter. A minha toalha é encardida e é tamanho P. Sua toalha é encardida e P. Encardida é cor? Não, também. Como é, faz? Dependendo do quão encardida vira. É. Verde, cara. Eu fui com a minha filha vai fazer 15 anos, ano que vem, e a gente foi escolher o vestido lá, e tinha... Cada cor tinha um nome, é legal, mano, zilhões de opções de cores, mas todas assim são bem definidas, Ai, meu Deus, tava vinculada... deixa eu lá, vou lembrar não agora. Verde, green... tudo bem, deixa eu lá. Para sair daqui, você digita Q e aperta o Enter. Para entrar, você aperta o R. E para sair, você aperta o Q e aperta o Enter. Se você rodasse só aqui, ele não ia conseguir fazer o input, porque não tem input para ser feito. Sim, senhor. Por que o senhor definiu qual e ponto size e ponto Boa, e esse é o que a gente ia falar agora. Se eu mandasse só sua toalha é toalha. Toil. Se eu tentasse fazer isso, vamos ver o que é que ia sair. R. Minha toalha é verde P. Sua toalha está na main, o objeto que está na posição de memória tal. Essa é a sua toalha.
Ok? Você precisa ensinar o Python como é que ele vai transformar um objeto toalha em algo de texto. Se você tivesse em Java, você faria um toString, Java e TypeScript. Mas aqui a gente faz um str. str é um método especial que transforma um objeto em um texto. String de formatação, self.color, self.size, self.lightness. Atenção! Como isso é um método padrão da linguagem, você não pode inventar o nome que você quiser. O init não pode se chamar construtor. Eu acho mais lindo usar o padrão do TypeScript, eu vou chamar ele de constructor. Aí não vai funcionar, ele não vai inicializar. Tem que ser init. Isso daqui não adianta, eu quero chamar esse cara de toString. Também não vai funcionar. Porque são métodos que o Python vai procurar com aquele nome para ter aquele comportamento. Então tem que ser o nome certinho. Os parâmetros também tem que ser certinhos. Eu quero que esse cara aqui retorne outra coisa. Não pode. Oi. Hã? A chamada vocês têm que ir embora? Tá. Então, deixa eu só passar aqui, vou terminar, tá? Mais 2 minutos e eu termino. Vamos lá. O que é que vocês têm de tarefa para a semana que vem? Foco para eu conseguir terminar em 3 avisos rápidos. Número 1, façam o commit, façam o commit e o push do que vocês fizeram agora. O nosso compromisso vai ser, no mínimo, um commit por dia de trabalho. Ok? Um commit e um push. Eu quero olhar para o seu repositório, olhar a carinha para o histórico dele e ver todos os dias em que você trabalhou. Se você passou todos os dias da semana trabalhando e só fez commit no domingo, porque nós fizemos esse acordo, eu vou imaginar que você só trabalhou no domingo. Então qual é o nosso compromisso? Sentou o rabinho para trabalhar, no final da sua sessão de trabalho, você faz um push. O que seria o seu push? Muito simplesinho. Git add ponto, git commit -m, 1 hora, eu fiz aqui 2 horas de trabalho, atividade da toalha. Isso é o seu commit, e aí você faz um push para a atividade. Eu vou fazer o push, o commit e o push uma vez por semana, sim ou não? Não. Todos os dias que você trabalhar, pode ser até mais de uma vez por dia, não tem problema nenhum. Mas pelo menos uma vez por dia. Tá claro? Próxima coisa. Rapidez. Semana que vem o nosso teste vai ser sobre o Git. Então, dentro do TKO, tem uma prática lá para vocês olharem, que está lá na práticas do Git. Vocês vão seguir ela e refazer. Tem exatamente o que nós fizemos na semana passada, que que foi o que vocês fizeram na semana passada. Vocês vão colocar ela direitinho. E então semana que vem eu mostro mais sobre a ferramenta, que senão não dá tempo, tá? Vocês estão me perturbando o juízo. Qual o nome de vocês? Tá. Tudo bem. Vão. Se vocês têm que ir, vão. O resto, segura o facho aí rapidinho, porque... Tudo bem, vá. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Pessoal, se vocês puderem, quem puder,
Quem não tiver só esse ônibus para ir, espera mais 30 segundos. Bora lá. Tudo bem. Quando vocês fizerem... Ó, deixa eu mostrar aqui. Quando vocês fizerem os códigos por aqui, ele vai registrar... Rapidinho. Quando vocês fizerem o código por aqui, ele vai registrar o tempo de interação que vocês têm com a atividade. Então aqui mostra que eu passei 40 minutos nessa atividade, executei o meu código 5 vezes, o código atual tem 14 linhas e aqui tá as nossas métricas de interação, tá? Quando vocês fazem o push do repositório inteiro, tudo isso daqui vai para mim. Então por isso que vocês não podem esquecer de fazer o push. Vamos nozes. Hã? O quê? Hã? O quê? Mas tu não veio na aula de ontem, não? Ah, assiste a aula gravada. Porque ontem foi só a prática de como é que faz commit, push, add, essas coisas aqui, tá? Quem perdeu a aula de ontem, lá no Discord tem a playlist. A aula de ontem é a aula sobre o Git. Como é que faz cada uma das coisas do repositório. Porra! Eu não tenho uma frequência aqui no sistema.